senhor presidente Cabelinho, senhores secretários, nobres vereadores, munícipes presentes, funcionários desta casa, funcionários municipais, pessoal da TV, ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e colaboradores desta casa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Como sempre, senhor presidente, gostaria primeiramente de destacar sobre a importância da presença de cada uma das pessoas aqui presentes, visitando hoje, e também tantas outras pessoas que ultimamente têm nos visitado, reiterando que a participação e o acompanhamento da comunidade nos trabalhos desta casa, além de nos deixar ainda mais comprometidos e cientes das nossas obrigações de vereadores, nos faz também ser ainda mais responsáveis e coerentes com as nossas decisões, como é o caso de hoje com relação à aprovação ou à desaprovação das contas do prefeito, relativas ao exercício de 2016. Me desculpa, eu estou com o aparelho aqui que está incomodando um pouco. Eu até já comentei algumas vezes aqui nessa tribuna de que, apesar do fato dos vereadores seres invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, isso não significa que nós, vereadores, possamos agir aleatoriamente, ao acaso, ou de maneira que nos convém, ou seja, sem a observação dos preceitos das leis. Podemos sim ser livres em nossas decisões, desde que façamos com base naquilo que for correto. E é por isso que, em uma situação tão complexa, como é a prestação das contas do prefeito, assim como é o orçamento no final do ano, as prestações de conta é atribuição, sim, dos vereadores aprovarem ou não aprovarem as contas do prefeito. Antes, porém, depois do parecer técnico e com base nas recomendações prévias e opinativas da auditoria do Tribunal de Contas. Sendo que, no caso referente ao exercício de 2016, a assessoria técnica do Tribunal de Contas e mais o Ministério Público de Contas emitiram o parecer pela rejeição das contas, ou seja, pela desaprovação das contas, devido a diversas irregularidades. Como, por exemplo, as irregularidades de afronta ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a falta de liquidez para o compromisso a curto prazo. O caso é sério, parece que não, mas é. O déficit orçamentário de menos 3,53%, que corresponde a mais de 5 milhões de reais. Então também não é muito simples. Os cargos em comissão que não possuem as características de direção. A falta de acessibilidade aos portadores de deficiência, de necessidades especiais. A falta, os desacertos na preparação da merenda escolar e o armazenamento de gêneros alimentícios de maneira incorreta. Isso também é grave. A ausência de vagas em creche. Isso é uma luta de muitos anos. Então não é tão simples. Aquelas mães que precisam trabalhar, que fiquem em cima dos vereadores, tem mãe que chora. É lógico que tem aquelas que talvez não necessitem tanto da vaga, mas tem aquelas que precisam. Então é sério. Exatamente. A falta de alvará do Corpo de Bombeiro. É sério, isso é questão de segurança. A gente tem acompanhado aí pelas notícias aí do noticiário da TV, quantas barbaridades têm acontecido. De repente, por falta de uma vistoria no Corpo de Bombeiro. Então também é muito sério. Por isso, diante dessas e outras irregularidades, cuja manifestação dos órgãos técnicos e do douto promotor, do outro Ministério Público de Contas, foi unânime pela emissão de parecer desfavoráveis das contas em questão.
E é de se lamentar, portanto, que a Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal de Cravinhos, através do seu presidente e do seu relator, utilizando-se dos argumentos das suas independências, soberanias e competências para o julgamento das contas do Executivo, como de fato é verdade, assim apresenta o projeto de decreto legislativo número 83/2019, contrapondo, ou seja, contrariando, ao contrário do parecer do Tribunal de Contas, e afirmam que as ilegalidades e as irregularidades que o prefeito Boi cometeu no exercício de 2016 não têm fundamentos suficientes para motivar a desaprovação das contas da prefeitura. Segundo eles, o prefeito não cometeu qualquer ilegalidade ou irregularidade, sugestionando, inclusive, que a fiscalização técnica, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas estão errados. Eles não deviam ter falado, não deviam ter dito isso. Porque, conforme parecer, é entendimento deles, os membros da comissão, o prefeito pode sim afrontar a lei de responsabilidade fiscal, descumprir a lei orçamentária do município, determinar os cargos em comissão da maneira que lhe for conveniente, ignorar a questão da falta de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, permitir que haja irregularidades na preparação da merenda escolar e no armazenamento dos gêneros alimentícios, deixar as crianças sem creche, negligenciar a segurança da comunidade escolar, inclusive não providenciando a vistoria do Corpo de Bombeiros nos prédios das escolas do município. Tudo isso é o que o Tribunal de Contas apontou, são as irregularidades. E assim, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal desconsidera o parecer do Tribunal de Contas e simplesmente aprova as irregularidades tranquilamente. Está tudo certo. Isso aí. Sendo que cabe agora aos demais vereadores dessa casa, nos quais eu me incluo, corrigir o engano, o equívoco da comissão orçamentária ao apresentar o decreto legislativo em questão, com a sugestão de que seja aprovado, que não tem nenhuma irregularidade. Lembrando que, salvo engano, esta é a 6ª vez que o Tribunal de Contas rejeita as contas do prefeito de Cravinhos, prefeito Boi. Fora as outras que foram aprovadas, porém com ressalvas, inclusive as duas últimas. E para concluir a minha fala, assim como eu fui contra a aprovação das contas relativa aos exercícios de 2014 e 2015, que tiveram ressalvas, o tribunal aprovou com ressalvas, eu acompanho novamente o tribunal e o Ministério Público de Contas. E desta vez também eu não aprovo as contas do prefeito, porque elas têm, não são 6, presidente, são 7 irregularidades. E eu peço mais uma vez aos nobres colegas que façam justiça, que vejam o que está errado. Então, que votem da maneira da consciência de cada um de vocês. É o que eu tinha para dizer nesse expediente. Muito obrigado a todos.